Bom dia. Depois de umas grandes dificuldades aqui para conseguir internet, estamos com problema no Wi-Fi, mas vamos ver se dá para fazer no 4G aqui com a compra de dados que eu fiz. Mas então vamos lá, que isso não é assunto para o nosso momento, né? Nosso momento é o estudo do Evangelho. Ótimo dia a todos vocês. E vamos hoje conversar sobre perda de pessoas amadas, mortes prematuras, que é o capítulo 5, item 21. Então, antes vamos fazer uma prece. Vamos acalmar os nossos pensamentos, acerenar as nossas emoções, aquietar nossa mente, procurando nos concentrar nas grandes possibilidades que temos de aprendizado, de desenvolver nossa paciência, desenvolver nossa resignação, desenvolver nossa capacidade de reação positiva. Agradecer por todos os recursos materiais que nos dão acesso aos recursos espirituais. Agradecer pela internet, agradecer pelos equipamentos que nos conectam. Agradecer principalmente, Senhor, pela nossa saúde, pela nossa vida. Que nós possamos fazer um estudo do Evangelho tranquilo, em paz, e que esse ensinamento chegue ao maior número de pessoas possível, seja ou não através de mim, para que mais corações sejam consolados, para que mais pessoas tenham coragem de enfrentar as dificuldades da vida com fé e esperança. Que assim seja. Bom dia, Vilma. Vamos lá. Item 21, capítulo 5. Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, ditou essa mensagem em Paris em 1863. Quando a morte se faz presente nas vossas famílias, levando sem critério os jovens antes dos velhos, dizei muitas vezes: Deus não é justo, já que sacrifica aquele que é forte e com um futuro pela frente, para conservar aqueles que já viveram longos anos cheios de decepções. Leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada. Parte o coração de uma mãe, privando-a da sua inocente criatura, que fazia toda a sua alegria. Criaturas humanas, é nisto que tende necessidade de vos elevar acima do plano terreno da vida, para compreender que o bem está muitas vezes onde se acredita ver o mal. A sábia previdência onde se acredita ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, vos impor penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente, e tudo o que acontece tem sua razão de ser. Se meditasseis melhor o porquê das dores que vos atingem, encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos míseros interesses seriam uma consideração secundária que desprezaríeis ao último plano. Então, quer dizer, quando a gente questiona as coisas que acontecem na nossa vida,
E nesse caso é complicado, né? Morte de entes queridos, e principalmente quando são jovens, quando são crianças, quando se trata de uma mãe que ficou sem o filho, que na maioria das vezes sofre muito. É difícil, claro que é difícil. Mas se a gente realmente acredita em Deus, a gente sabe, não deve duvidar, que tudo tem uma razão de ser. Que Deus não está brincando com os nossos sentimentos, Deus não está nos colocando em situações difíceis à toa, Deus não está errando, nem nos abandonou, nada disso é possível. É impossível Deus errar, é impossível Deus nos abandonar, é impossível que algo aconteça sem que seja a vontade, e a vontade seria uma vontade caprichosa de Deus? Um capricho de Deus? Deus ficou com vontade de matar essa criança? Faz algum sentido isso? Quem acredita de verdade em Deus, pode ser que tenha sua fé um pouco abalada nesses momentos de extrema dor, mas num primeiro momento é natural que isso aconteça, mas é necessário que essa pessoa tenha sua fé fortalecida, e eu peço nesse momento, faço aqui uma mini prece pedindo a Deus que faça chegar nessas pessoas o entendimento de que essa vida é muito passageira, de que essa separação é curta, de que depois de que nós desencarnarmos, nós encontraremos os nossos amores, os nossos verdadeiros amores. Os laços do amor não se desfazem com a morte do corpo. Afinal, nós estamos falando de afeições espirituais, nós não estamos falando de afeições, de ligações corporais. Nós não estamos falando de carne e de sangue, nós estamos falando de espírito. E a vida espiritual é eterna. Se a nossa ligação com aquele ser que se foi é espiritual e não carnal, ela vai sobreviver à morte do corpo. E vai haver uma separação, sim, de muitas saudades, de tristeza, sim, mas não de desespero. Porque não é o fim. Não é o fim dessa relação. Então, é natural, sim, que a gente tenha um luto dolorido, né? Principalmente, não sei nem dizer como seria no meu caso, se fosse uma questão de filho, né? De perder filho. Mas nós temos que procurar, num segundo momento, depois do impacto, né, inicial, da dor inicial, procurar entender que tudo tem uma razão de ser. E eu pergunto, não seria egoísmo de nossa parte querer que a pessoa continue nesse planeta de provas e expiações, nesse momento turbulento e dolorido pelo qual nós estamos passando? Por quê? Por que a gente deseja que a pessoa continue viva? Será que isso não tem a ver com o nosso apego e nosso egoísmo? Porque nós não queremos sofrer? Será que é uma convicção tão grande assim de que para a pessoa seria melhor ficar vivo? Ou será que é egoísmo de nossa parte? Porque se para a pessoa fosse melhor ficar viva, ela não morreria. E se para nós fosse melhor que a pessoa vivesse, nada é por acaso. A partida para o mundo espiritual das pessoas que estão, dos nossos amores, dos nossos queridos, das nossas afeições espirituais, acontece porque tem que acontecer. E se nós, do ponto de vista da eternidade, porque graças a Deus eu acredito, e graças a Deus Allan Kardec trouxe a doutrina espírita para o mundo,
trouxe essa informação valiosa que Jesus já tinha vindo trazer, mas que foi deturpado ao longo do tempo. E também Jesus não pôde falar tudo por causa do momento em que a humanidade estava, mas ele deixou as dicas, né? Para que depois tudo isso viesse a ser explicado por Allan Kardec. E eu digo graças a Deus, obrigada a Deus por isso ter acontecido. Porque a dor das mazelas do mundo, a dor da perda de pessoas é infinitamente menor. A dor pode continuar existindo, mas não existe desespero quando a gente sabe, quando a gente olha do ponto de vista da eternidade. Muda completamente a nossa visão da vida. Se eu olho para a vida como se ela fosse só essa, eu entro em desespero com as dores, com as tristezas que eu vejo ao meu redor, com aquilo que parece ser uma injustiça enorme. Agora, se eu olho do ponto de vista da eternidade, eu sei que é só um momento passageiro e curto, esse momento de dor que a gente está passando, né? Que principalmente agora tocando mais nessa dor enorme, gigantesca, que é perda prematura de pessoas. Perda no sentido de morte física, de não poder mais conviver nesta encarnação, né? Então vamos continuar aqui. Acreditai em mim, a morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a essas desordens vergonhosas que desolam famílias honradas, cortam o coração de uma mãe e fazem branquear os cabelos dos pais antes do tempo. A morte prematura é muitas vezes um grande benefício que Deus dá àquele que se vai. Mais uma vez, por que eu vou achar que o que eu quero é melhor? Que o que eu acho é melhor, mesmo que seja no caso de perder um ente querido? Eu sei mais que Deus? Então, e repetindo, não seria egoísmo da nossa parte querer que fique encarnado uma pessoa que para ela vai ser melhor? Será que aqui o mundo é tão feliz e tão maravilhoso que a gente pode olhar e falar assim, nossa, com certeza absoluta seria melhor para essa pessoa continuar encarnada? Na 98%, 99,9% das vezes a gente quer que a pessoa continue viva por egoísmo nosso. Porque nós não queremos que ela... Não queremos sentir a dor do afastamento, do desencarne dela. Bom dia, mãe. Então, continuando aqui. A morte prematura é muitas vezes um grande benefício que Deus dá àquele que se vai e que se encontra assim poupado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à sua perdição. Às vezes a pessoa está indo bem, chegou lá nos 20 anos, sei lá, qualquer idade, mesmo que seja criança, cumpriu com a sua missão dessa encarnação, já teve já teve ali o seu... cumpriu com um planejamento reencarnatório. Às vezes o planejamento da pessoa, a missão daquele espírito na hora de encarnar foi apenas fazer com que alguém fosse mãe durante um tempo. Foi apenas, às vezes, vivenciar uma doença que precisava para purificar o espírito. Às vezes a missão daquele espírito nessa encarnação dura poucos anos. E aí? Nós vamos questionar e falar que Deus está errado? E o planejamento reencarnatório da pessoa está errado também? Né? Então, e aí, então, ela já cumpriu. Vamos supor, tem 20 anos, já cumpriu com o que tinha que fazer aqui, já veio mesmo para ter uma encarnação mais curta, e aí ela fica mais tempo
do que isso. Para quê? Para correr o risco de, pelas seduções que poderiam arrastá-la à perdição, atrapalhar toda essa encarnação que ela teve? Se ela já cumpriu já com 20 anos, ou é só um exemplo, ela já fez o que ela tinha que fazer, e daí ela continua, já fez, já poderia desencarnar tranquila, de missão cumprida, ir para o mundo espiritual super bem, e aí não, nós queremos que ela fique aqui, porque aí ela vai ganhar dinheiro e vai ter a tentação de fazer coisa errada com esse dinheiro, e daí ela vai ter a juventude, vai ter um monte de balada, um monte de bebida, um monte de coisa para ela, drogas para ela se enfiar nisso e perder os benefícios que ela adquiriu cumprindo com a missão dela na encarnação. O que eu teria para falar agora é repetição do que eu já falei hoje nessa live. Se encontra assim poupado das misérias da vida, quem vai, né? Ou das seduções que poderiam arrastá-lo à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade. Vamos definir aqui. Acreditou em fatalidade, não acredita em Deus. É ou uma coisa ou outra. Não tem como. Uma fatalidade. Fatalidade é um acaso. Um acaso, um jogo de dados, assim. Alguns têm sorte, outros não têm. É uma fatalidade. Não existe isso, não. Ou existe isso, ou existe Deus. As duas coisas juntas não dá. Então, quem quiser acreditar em fatalidade, ou aprende a acreditar em Deus, ou pronto, é fatalidade, pronto, não precisa estudar mais nada. Só fica aí na tristeza, na revolta de que a fatalidade aconteceu com você. Então, aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade. É que Deus julga que não lhe é útil passar maior tempo na Terra. Simples assim. Quem somos nós? Quem somos nós para saber mais que Deus? Nós sabemos mais que Deus. É uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida tão cheia de esperança seja cortada tão cedo. De quais esperanças quereis falar? Das da terra, onde aquele que se foi teria brilhado, trilhado seu caminho e feito fortuna? Sempre essa visão estreita, que não consegue se elevar acima da matéria. Se a gente for pensar só do ponto de vista material e só dos nossos confortos, de não ferir, da preservação dos nossos sentimentos, aí sim, aí a gente pode pensar que a pessoa não devia ter desencarnado. Agora, se a gente for pensar na questão espiritual acima da matéria e também não pensar assim, então eu tenho que me conformar que é dessa separação da pessoa. Não, eu tenho que acreditar que eu vou encontrá-la novamente. Que só não vou encontrar novamente se a minha ligação com ela era puramente material. Se era por interesses materiais, aí não vai encontrar, porque no mundo espiritual o que prevalece é a afeição espiritual. De quais esperanças querei falar? Já li. Acaso sabeis qual teria sido o destino dessa vida tão cheia de esperanças, segundo pensais? Quem vos garante que ela não poderia ter sido cheia de amarguras? Então, vou desejar para a pessoa que eu amo que ela fique aqui vivendo amarguras, ao invés de se libertar e ir para um lugar muito melhor, que é o mundo espiritual. Que mesmo que lá ela passe por algumas dificuldades, é melhor do que aqui. Garanto. A não ser que a pessoa seja alguém que realmente fez muitas maldades, e ainda assim é melhor passar pelo que tem que passar logo para se libertar, para se arrepender, para entender, para aprender o que tem que aprender. Então é melhor se libertar da carne. Essa vida, essa situação momentânea nossa aqui na Terra, no planeta, na encarnação, é uma prisão. Nós vamos desejar que a pessoa que a gente ama continue presa aqui com a gente, porque é melhor ficar preso aqui sofrendo comigo do que me deixar. Acaso sabeis quais teriam sido o destino tal? Quem vos garante que ela não poderia ter sido cheia de amarguras?
Acaso considerais nulas as esperanças da vida futura, preferindo as da vida passageira que arrastais na terra? Quem não acredita na vida futura, na vida espiritual, daí faz sentido. Agora, para quem acredita, não faz sentido. Com certeza, é muito melhor lá. Pensais, então, que vale mais ter uma posição entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Será que é melhor as conquistas terrenas do que a conquista espiritual? Sendo que a conquista terrena vai para o túmulo de qualquer jeito em algum momento? E a conquista espiritual continua conosco, com o nosso eu verdadeiro, que é o espírito, para sempre? Será que é melhor? Vou desejar que a pessoa fique rica, que a pessoa fique famosa, que a pessoa tenha um casamento exemplar, que tenha sucesso, os filhos tenham sucesso. Mas tudo isso vai acabar, assim, ó. Morreu, acabou. Sendo que as conquistas espirituais são eternas. Então, se Deus, não é um ser humano, é Deus, soberano, poderoso, inteligência suprema, perfeito, justo, bom, decidiu que é a hora de desencarnar daquele ser, quem sou eu para achar que era melhor para ele ter ficado? Eu tô pensando em mim, egoisticamente, se eu quero que a pessoa fique. Quero que a pessoa fique de qualquer jeito. Mas o amor verdadeiro de querer o melhor? Cadê? Alegrai-vos ao invés de vos lamentar quando Deus quiser retirar um de seus filhos desse vale de misérias. Não há egoísmo em desejar que ele permanecesse aí para sofrer convosco. Essa dor compreende-se entre aqueles que não têm fé e que veem na morte uma separação eterna. Gente, realmente, é por isso que eu sempre peço nas minhas orações aqui, vocês já viram, que Deus conforte o coração e mostre para as pessoas que não acreditam na vida eterna, que acreditam que a vida é uma só e que com a morte do corpo físico acabou tudo, mostre que a doutrina espírita chegue para essas pessoas, mesmo que não seja em forma de doutrina espírita, mas que esse entendimento de que a vida é eterna chegue às pessoas que estão sofrendo. É isso que eu mais desejo para todo mundo. Para todo mundo, o amor que eu tenho pelas pessoas se manifesta dessa forma, querendo que chegue até elas essa informação, essa consciência. Por quê? Por causa exatamente disso aqui que eu vou ler de novo. Essa dor compreende-se entre aqueles que não têm fé e que veem na morte uma separação eterna. Daí é muito dolorido mesmo, daí é desesperador você perder alguém que você ama, perder no sentido de morreu, desencarnou, e achar que nunca mais vai ver. Que a chance que você tinha com aquela pessoa era aqui encarnado, de ficar ali grudado fisicamente e morreu, acabou, nunca mais vai encontrar. Aí é desesperador mesmo. Aí eu entendo quem não tem essa informação, essa consciência. Aí realmente a coisa fica feia. Vou voltar aqui. Essa dor compreende-se entre aqueles que não têm fé e que veem na morte uma separação eterna. Porém, vós, espíritas, sabei que a alma vive melhor, livre do envoltório corporal. Não sabemos. É o que eu estava falando agora há pouco. A vida no corpo é uma prisão. Eu vou querer que a pessoa fique na prisão junto comigo? Só porque eu ainda não tive o direito de sair, eu quero que ela fique junto? Se ferrando junto? Sim. Não, livre de seu envoltório corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem amados estão perto de vós. Sim, estão bem perto.
Seus corpos fluídicos vos rodeiam, seus pensamentos vos protegem, e a lembrança que tendes deles os enche de felicidade. Assim como também vossas dores insensatas os perturbam, pois elas denotam a falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Então, quando a gente se revolta contra a vontade de Deus, a gente também fere os espíritos que nós amamos, porque eles estão vendo, estão em contato com o que acontece com a gente. Quem já desencarnou tem acesso, não constante, aí não cabe a gente falar nisso agora, mas existem situações e situações, mas em geral eles estão em contato, eles estão vendo o que está acontecendo com a gente. E aí quando você sente saudades, abençoa, pensa no tempo alegre, agradece a Deus por ter tido a oportunidade de conviver com aquela pessoa. Fica triste, pode ficar triste, pode chorar, não vai. Não é isso, né? Nós não vamos ficar felizes diante da separação de alguém que a gente ama. Mas é diferente e aí isso faz bem para eles. Essas saudades, essa é normal, né? Eles vão sentir também. Agora, entrar em desespero, se revoltar contra Deus, isso perturba os espíritos dos nossos entes amados, né? Os espíritos que são nossos entes amados. Vós que entendeis a vida espiritual, fazei vibrar as pulsações de vosso coração em favor desses entes bem-amados. E se pedirdes a Deus que os abençoes, sentireis em vós aquelas consolações poderosas que secam as lágrimas, aquela fé consoladora que vos mostrará o futuro prometido pelo soberano Senhor. É difícil, sim. Eu me solidarizo à dor, né, de pessoas que perderam filhos, de pessoas que perderam alguém muito próximo e que estão sofrendo. A gente se solidariza, sim, mas dá pra gente amenizar essa dor quando a gente tem acesso a essas informações. Então, amenizar um pouco e saber que é passageiro, né? Que a gente vai sim ter a oportunidade de reencontrar essas pessoas que a gente ama. Então, finalizamos aqui esse item, perda das pessoas amadas, mortes prematuras. Amanhã, se a internet colaborar, falaremos sobre se fosse um homem de bem, teria morrido. Então, vamos agradecer, vamos aquietar os nossos pensamentos, serenar as nossas emoções. Agradecer pela oportunidade de ter acesso à doutrina espírita, de ter acesso a essas informações valiosas, pela oportunidade de expandirmos para o maior número de pessoas possível essas informações. Vamos agradecer pelos recursos que temos. Vamos pedir condições de aumentar e manter os recursos materiais e que eles sejam meios para a nossa evolução espiritual, nunca a finalidade de nossas vidas. Vamos agora vibrar, fazer um pensamento, uma vibração positiva para as pessoas que sofrem pela morte de entes queridos, para que elas entendam que, na verdade, morte é uma palavra que se enquadra apenas para o corpo e não a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Acalme os corações, console as mães e todas as outras pessoas que perderam na encarnação e apenas na encarnação alguém querido. Mas que a gente possa
Ótimo dia para todos vocês.